E no dia 10 de outubro, a Igreja Católica no mundo inteiro acompanhou a beatificação do jovem Carlo Acutis, que é considerado o padroeiro da internet. A cerimônia solene de beatificação aconteceu na Basílica de São Francisco de Assis, na Itália. Você confere agora uma matéria especial sobre a vida dele. Juventude, sinônimo de entusiasmo, coragem, transformações, esperança. E com essas características agregadas à fé cristã, temos uma igreja ainda mais viva e renovada. O Papa Francisco, certa vez, falando para uma multidão de jovens, destacou sobre as grandes ações que acontecem quando Jesus toca o coração de um jovem. E da dove viene questa bellezza? Quando Gesù tocca il cuore di un giovane, di una giovane, questi sono capaci di azioni veramente grandiose. E foi exatamente o que aconteceu com Carlo Acutis, um jovem comum que nasceu em Londres, mas morou em Milão, na Itália, desde muito pequeno. Aos 7 anos, Carlo fez a sua primeira comunhão e sempre dizia que a Eucaristia era sua rodovia para o céu. Ele gostava de estudar, de conviver com os amigos e de jogar futebol. Porém, havia o diferencial de se dedicar à Santa Missa, à recitação do Rosário e à oração diante do Sacrário diariamente. Em sua adolescência, Carlo gostava de viajar. Sempre escolhia um destino onde pudesse visitar igrejas e outros locais santos. A sua cidade favorita era Assis, pois tinha como santo de devoção São Francisco. E foi inspirado nos carismas franciscanos que Carlo desenvolveu um aguçado olhar para os mais pobres. Ele separava parte das refeições de sua casa para doar aos moradores de rua. Saía com os pais para distribuir alimentos e agasalhos aos pobres. Além disso, Carlo vivia um intenso apostolado, ensinando a catequese para crianças e jovens. Como era encantado pela Eucaristia, ele fazia muitas pesquisas a respeito dos milagres eucarísticos. Carlo gostava de computadores e tinha um conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da sua idade. Ele criou um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre eucarístico já relatado, a fim de evangelizar. Pouco tempo depois, Carlo foi diagnosticado com uma leucemia extremamente agressiva. Ao saber que estava doente, aceitou de imediato a sua condição, oferecendo o seu sofrimento e sacrifícios para que Deus pudesse levar sua alma para o céu. O Papa Francisco reconheceu as virtudes heróicas de Carlo em 6 de julho de 2018, concedendo-lhe o título de Venerável Servo de Deus. Recentemente, em 22 de fevereiro de 2020, o milagre para sua beatificação foi aprovado também pelo Papa Francisco. Trata-se de um milagre ocorrido no Brasil, de uma criança que sofria de uma rara doença congênita e que recebeu a cura após rezar diante de uma relíquia de Carlo. Seu corpo, como era seu desejo, foi trasladado em 6 de abril de 2019 para a cidade italiana de Assis, no mesmo local onde São Francisco deixou tudo para seguir o Senhor. A cerimônia de beatificação foi realizada no dia 10 de outubro, na Basílica Superior de São Francisco de Assis, e transmitida pela internet para o mundo inteiro. A história de Carlo inspirou e ainda inspira a vida de muitos jovens. Foi assim com o seminarista Jefferson, que conheceu a história de Carlo através de outros amigos seminaristas e prontamente se identificou com seu jeito de evangelizar. O que me chamou a atenção foi justamente essa leveza que Carlos traz, da juventude, né? De se entrosar no grupo de amigos e ser ele mesmo, ser autêntico, um autêntico cristão, especialmente na caminhada e nos passos que ele diz como o caminho da santidade, né? Ele valoriza muito a Eucaristia, a adoração frequente ao Santíssimo Sacramento, a oração diária do Rosário e também a devoção ao coração de Jesus, a Nossa Senhora. E quer queira, quer não, eu vou me identificando, né? E lendo a história dele, conhecendo um pouco mais sobre esse testemunho dele, eu fui percebendo que a personalidade dele e a espiritualidade são como uma coisa só. E eu gostaria que isso também acontecesse na minha vida, no meu testemunho.
Anderson é outro jovem que se identifica com a história de vida do beato Carlo Acutis. Ele fala sobre o exemplo que Carlo deixou para toda a juventude. A relação com o Carlo é uma relação de amizade, realmente, porque ter o modelo de um jovem que buscava sempre estar diante de Jesus Eucarístico, fazendo as suas adorações verdadeiras, tendo o modelo dele rezando o terço, sem deixar de ser jovem, com o brilho da juventude, sorriso, nunca deixou de estudar, mas sempre disciplinado, ajudava na sua casa, na sua família e nunca deixou de ser jovem. Então ele se torna um amigo e modelo para mim e para toda a juventude. Carlo ficou conhecido como o cyberapóstolo da Eucaristia e já é considerado o padroeiro da internet. O seu exemplo é um ponto de partida para quem deseja colocar o Evangelho no centro da sua vida. Afinal, todos somos chamados para a santidade. Per essere santi non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi, no. Tutti siamo chiamati a diventare santi. Sono destinata a morire.